Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, mais uma aula de prática criminal, Hoje a gente vai trabalhar embargos de declaração na seara criminal, tá, gente? Então, eu disponibilizei no AVA uma pequena apostila, digamos assim, tem 2 folhas só, falando lá, gente, sobre os principais pontos dos embargos de declaração na seara criminal. Obviamente, gente, nós estamos aqui numa aula prática, eu estou considerando que vocês já viram essa matéria no decorrer do curso aí, sobretudo na disciplina processo penal, Então, por isso que eu falo com vocês, que eu sintetizo e assim, eu tento trazer aqui numa perspectiva extremamente prática, Então, assim, eu acho, na minha opinião, os embargos de declaração são de fundamental importância o aluno ter conhecimento desse recurso, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, porque é o tipo de recurso que, igual a gente vai ver aqui hoje no decurso no curso da aula, é o tipo de recurso que cabe contra qualquer decisão judicial, qualquer despacho judicial, não só decisão, mas também contra qualquer despacho judicial. Por exemplo, o juiz designa lá, num processo de tráfico de drogas, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de maio, de 2021. Coloca lá 10 de maio. Só coloca isso, não coloca o horário. Não é uma decisão, é um despacho ali que ele está designando uma audiência. Cabe embargo de declaração? Cabe, lógico, Por quê? Porque ele não colocou o horário. Vai ser dia 10 de maio, mas em qual horário? Então, estou dando um exemplo aqui bem básico, só para vocês entenderem a abrangência dos embargos de declaração, tá? Então, vamos lá. Na seara criminal, os embargos de declaração ele tem fundamentação jurídica, ou seja, onde que a gente encontra os embargos de declaração lá no Código de Processo Penal é no artigo 382 do CPP, tá? Do Código de Processo Penal, e no artigo 619 também do CPP. Então vamos lá. No artigo 382, ele possui a seguinte redação: qualquer das partes, no prazo de 2 dias, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, da leitura desse dispositivo, a gente pode extrair as seguintes premissas, A tempestividade são 2 dias, Aqui fala em sentença, no artigo 382 ele só fala sentença, Que for obscura, ambígua, contraditória ou omissa. Então, o cabimento vai ser quando houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Eu acho que essa redação aqui foi até um pouco infeliz, porque contradição e ambiguidade são praticamente sinônimos, Tá? Então vamos lá. E o artigo 619 do CPP, ele possui a seguinte redação: aos acordos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, percebe-se que a redação de ambos os artigos ela é muito parecida, A principal diferença é que, no artigo 382, fala que o cabimento é em face de sentença. Já o artigo 619 fala em acordos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas. Então, um trata de sentença, que é proferida pelos juízes de primeiro grau,
e o outro fala em acórdons proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas. Então, gente, a primeira observação, né, a primeira observação é a seguinte: apesar do Código de Processo Penal referir-se apenas às sentenças de primeiro grau, no artigo 382, ou acórdons proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, o artigo 619, o certo é que os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, pois é inconcebível que não haja remédio processual idôneo para sanar eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do pronunciamento judicial. Então, como eu disse no início do nosso encontro, tá, é cabível, tá, os embargos de declaração contra qualquer decisão, qualquer ato judicial ali. Então, teve uma decisão ali que não houve, né, que não foi sentença, por exemplo, o juiz da execução penal resolveu regredir lá o regime prisional do executado, né, do reeducando ali no bojo da execução penal, né? E, eventualmente, a decisão dele foi contraditória. Às vezes ele fala assim, olha, não ficou comprovado que o rapaz cometeu falta grave, nada que demonstra que ele tenha cometido falta grave e tal. E no final, lá no dispositivo, ele coloca regride o regime. Quer dizer, houve uma contradição, né? Porque ele constatou que não houve um cometimento de falta grave, mas, por outro lado, ele regrediu o regime. Então, nesse caso, não é uma sentença, é uma decisão, mas, como foi dito aí, caberia os embargos de declaração para sanar essa contradição, né? Os embargos de declaração com efeitos modificativos, infringentes, né? Então, nesse sentido, gente, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, tá? O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão, um recurso especial, que ele fala, a decisão interlocutória pode ser esclarecida ou completada na via dos embargos de declaração, que devem ser recebidos em todos os seus efeitos. Então, há aí, né, manifestação, porque essa questão já foi debatida. É claro que um juiz, às vezes mais legalista, recebe lá o embargo de declaração contra um despacho que tenha sido por ele proferido. Aí o juiz pega e coloca lá, não cabe embargo de declaração contra despacho na seara criminal, né, tendo em vista a falta de previsão legal. Pode ser que ele fale isso, né? Com certeza juízes já falaram isso. E essa discussão, então, chegou no Superior Tribunal de Justiça, que falou assim, opa, cabe sim, tá? Não vem com esse papo não, porque cabe. Porque, igual foi dito aqui, é inconcebível, né, que uma decisão judicial não possa ser esclarecida ali, né, para sanar eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, né? É claro que tem que ter um remédio processual adequado e esse remédio é os embargos de declaração, tá? Agora, gente, é óbvio que se você está numa prova prática, né, por exemplo, lá no exame da OAB, aí tem uma sentença lá. Aí, pelo enunciado, você vê que a peça ali seria os embargos de declaração. E é uma sentença. É claro que você vai fundamentar os seus embargos de declaração, né, com o artigo 382 do CPP, que é o artigo 382 que fala dos embargos de declaração e faz sentença. Então, assim, tecnicamente você estará mais correto, né? Você vai estar fundamentando tecnicamente de maneira corretíssima ali a sua peça. Do mesmo modo, se for um acórdão lá proferido por uma turma, por um tribunal superior, você vai, e se for a peça, se você enxergar ali que é embaixo de declaração, você vai fundamentar com base no artigo 619 do CPP, tá? Então,
É nesse sentido aí que a gente tem que visualizar a questão dos embargos de declaração. A tempestividade para ambos é 2 dias, né? A contar da data da publicação, né? E assim, gente, essa questão dos embargos de declaração tem que ter muita atenção, porque toda e qualquer decisão judicial que a gente pegar, que a gente que for de competência de análise ali do advogado, o advogado tem que estar muito atento, ler ali para ver se é ou não cabível a interposição dos embargos de declaração, porque aí a partir da leitura ali daquela decisão judicial é que o advogado vai poder perceber, vai ter a percepção, né, se é ou não cabível os embargos de declaração. Às vezes a sua decisão está omissa, está contraditória. Se você não lê bem lido, né, dê uma lida ali, entender o que está acontecendo, você pode deixar passar batido e depois lá na frente você ser prejudicado, entenderam? Então, assim, essa questão, por isso que eu sempre falo, né, da importância dos embargos de declaração, porque às vezes é uma coisa simples de ser sanada, né? Simples assim de ser sanada, mas que pode trazer um prejuízo muito grande se não for sanada. Aí vai ser bem mais complexo se deixar passar batido os embargos de declaração, né? Então tem que ter muita atenção. Agora, lógico, gente, que por outro lado também os embargos de declaração não pode ser utilizado com viés protelatório, né? com essa visão aí de procrastinar, né? Querer fazer com que o processo seja ali só para adiar ali algum eventual decisão judicial. É claro que tem muitos advogados que fazem isso, né? Mas também os juízes e os tribunais, eles ficam atentos a isso aí e podem, inclusive, eventualmente aplicar uma multa aí por litigância de má-fé, tá? Então tem que ficar muito atento nessa questão aí, tá? Então, uma outra questão, né, que a gente tem que visualizar aí é do cabimento. Então, quando houver obscuridade, contradição ou omissão. Então, a gente tem que entender bem essas questões, esses conceitos, né, de obscuridade, ambiguidade ou omissão, né? Por quê? Porque são as premissas necessárias para que haja ali a interposição dos embargos de declaração. Então, se você não entender esses conceitos de ambiguidade, contradição ou omissão, obviamente você não vai saber utilizá-los, né? Então, assim, igual eu falei, o que seria uma decisão omissa? O juiz marcou lá uma audiência de instrução e julgamento, contudo, ele marcou o dia, mas não marcou o horário. Então, tem que ficar atento, porque tem que saber o horário, né? Aí a decisão será o quê? Omissa. Contraditória. Às vezes o juiz vai fundamentar a decisão dele toda ali no sentido de que o réu é inocente. E lá no dispositivo vai condenar. Ela é contraditória. Pelo amor de Deus, né? Vossa Excelência fala que não tem elementos para condená-lo. E no final Vossa Excelência condena, então foi contraditório. Isso acontece, gente, acontece, tá? Infelizmente, assim, não é culpa, né? É óbvio, né, gente? Os nossos tribunais, seja de primeiro ou segundo grau, a nossa justiça aí tá abarrotada. Então o volume de trabalho é muito grande. Infelizmente, uma coisa ou outra passa batida. Às vezes, é claro, né, que nos gabinetes eles trabalham com modelos que seriam impossível, humanamente impossível não trabalhar, e às vezes, num copia e cola ali, ele esquece de modificar lá o dispositivo, pega uma sentença lá de
de absorção ou, né, ou de condenação. Então, e monta ali em cima com uma tese e no dispositivo mantém algo diferente daquilo que foi dito na fundamentação. Então, isso pode acontecer e cabe, né, obviamente, ao advogado apontar este eventual equívoco, tá? Então, assim, é nesse sentido aí que eu gostaria que vocês gravassem os embargos de declaração, tá? Tivessem em mente aí esse recurso, sobre a importância desse recurso, principalmente aí na seara criminal também. Por quê? Muita gente utiliza, sabe, né, dos embargos de declaração no Código de Processo Civil, porque tem lá o artigo 1000 e poucos lá do Código Civil, acho que é 1023, lá é mais famoso, né, digamos assim, os embargos de declaração do Código de Processo Civil, né? E na seara criminal a gente não ouve muito falar, mas é de muita importância também a utilização dos embargos de declaração na seara penal, tá? Por quê? Eu gosto muito, sim, dessa questão dos embargos de declaração, até mesmo para a gente, em caso de um recurso da nossa parte, né? Por quê? Às vezes você vai fazer uma apelação ali, né, de uma sentença que foi contrária ao seu cliente, e se você chegar ali para o tribunal com o negócio mais esclarecido possível, mostrando, olha, durante o processo aconteceu essa contradição, né, aconteceu essa omissão, né, essa obscuridade, eu apontei, mesmo assim eles não deram, né, mole para mim, não deram bola para mim, né? Mas eu apontei, tá aqui. Aí o tribunal vai falar, não, realmente, né? O que o advogado está falando aqui tem cabimento. Então, dei uma lida aí nessa parte teórica e na próxima aula eu vou trazer uma decisão para vocês fazerem, né, uma peça de embargo de declaração, tá bom? Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí pelos nossos canais, né? O AVA ou então no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.